Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje recebe a professora e pesquisadora Zilda Cristiane Gazin e suas alunas Érica Laine Marco de Oliveira e a Vanessa de Campos Bortolucci. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido por elas no programa de pós-graduação em Biotecnologia aplicada à Agricultura da Unipar. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebo a professora Zilda, a Érica e a Vanessa. Eu agradeço a participação de vocês no programa e virem aqui para compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Muito obrigada. Antes da gente começar a falar das pesquisas que vocês desenvolvem no programa, eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês. Vanessa, qual que é a tua formação? Minha formação, a graduação foi em farmácia e logo após ingressei já no curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia. Você sempre idealizou fazer um mestrado? Desde que você estava na graduação, você já pensava nisso? Sim, já era algo que eu sonhava, tanto que já participava de iniciação científica e tudo mais, diante do interesse pelas pesquisas. Geralmente, assim, qual que é o objetivo da pessoa que acaba indo para essa área de mestrado e doutorado? Você tem o objetivo da docência? A princípio, o objetivo era esse, a parte da docência mesmo. Mas a partir do momento que a gente entra naquele mundo da pesquisa, as novas descobertas e tudo mais, isso encanta nós como os pesquisadores, né? Então a gente fica um pé querendo a docência e o outro continuar ali na área da pesquisa mesmo. É verdade. E você, Érica? Qual que é a tua formação? Também sou formada em farmácia. Comecei a pesquisa na iniciação científica. Fiz o meu TCC com a cúrcuma azeduária, que é a planta que eu trabalho. E foi assim um caminho que eu quis seguir, porque foi renovador conhecer a atividade que essas moléculas podem trazer para o meio ambiente, para a saúde. Você também foi aluna de iniciação científica? Sim, comecei. Você participava do programa com bolsa ou sem? Com bolsa, eu era aluna PEBIC e CNPq por 2 anos. Nossa, que legal! E daí desenvolvi as atividades e já foi pegando o gancho já a partir dali mesmo para ingressar no mestrado. Sim, eu já comecei o mestrado. Tua orientadora na iniciação científica também foi a professora Zilda? Foi a professora Zilda. Ah, isso é muito bom. Isso traz, a gente vê, né, professora, uma grande diferença para o aluno da graduação quando ele se insere nos programas de iniciação científica, ele acaba tendo essa outra visão da formação acadêmica e acaba se direcionando para ingressar, então, nesses programas de pós-graduação de mestrado, doutorado, acaba traçando outros horizontes. Sim, exatamente, professora. E é uma satisfação muito grande quando você acompanha esse aluno desde os primeiros projetos de iniciação, PIC, PIBIC, PEBIC, e aí o aluno chega e fala assim, eu quero continuar. Então, isso é o nosso combustível como professor, como pesquisador, e você pode abrir mais, né? Então aprofundar mais do que todo ano está renovando o seu quadro de alunos dentro do laboratório. É aquele eterno começar, né? Então quando um aluno ele já pega esse gancho desde a pesquisa, nossa, os trabalhos que vão saindo, que vão surgindo, dão um outro up para a pesquisa, para as publicações, para o desenvolvimento, né, de produtos, que é esse o nosso objetivo, é chegar num produto que possa atender a comunidade, que possa sair extramuro, né, sair dos muros da universidade e poder fazer alguma coisa de útil. Né? Chega diferente, né? Porque esse aluno que vem lá da iniciação, ele já vem com uma bagagem de aprendizado que a hora que vai lá para o mestrado, para o laboratório,
todas as técnicas já muito bem conhecidas, Sim. né? Então o desenvolvimento dele, o desempenho é muito superior. maior. E nós acabamos assim, até colocando um pouquinho nas costas deles, né? E explorando um pouco esse aluno. Ó, isso você sabe, você vai ensinar fulano, você vai ajudar ciclano. Então eu sei que às vezes nós sacrificamos um pouco esse aluno, mas o ganho que eles têm é inestimável. O resultado é incrível, Sim. né? Uhum. O que chama a atenção é que vocês estão num programa de pós-graduação em biotecnologia aplicada à agricultura. Geralmente, né, quando a gente escuta esse nome, parece que ele é mais aplicado para um agrônomo. E na verdade vocês têm a formação na área de farmácia. Como que foi esse processo? Por que vocês escolheram, então, ingressar num programa como esse? E de que forma que o farmacêutico consegue desenvolver um projeto num programa de biotecnologia aplicada à agricultura? Porque ele acaba sendo muito amplo. Não é apenas um agrônomo que pode ter acesso a esse programa, porque a gente não vai a campo propriamente dito, lá na lavoura e tudo mais, como que é o pensamento, né? Normalmente quando a gente escuta falar sobre o programa. No entanto, a gente trabalha ali com moléculas nas atividades antioxidantes, na descoberta de antimicrobianos e uma gama de aplicações que estão voltadas para a área farmacêutica. Atividades biológicas bem específicas que vão ter uma aplicabilidade. Isso, por isso que nós nos engajamos e fomos então para biotecnologia. Professora, pensando assim, no curso de biotecnologia, quem seriam as áreas de formação então que o programa comporta? Sim. O nosso programa ele tem 3 linhas básicas, né? Isso está no site, está muito bem explicado. A linha a qual nós pertencemos é a caracterização e o desenvolvimento de produtos e processos. Por exemplo, dentro da agricultura. Então, o que nós poderíamos estar fazendo? Desenvolvendo produtos né, e processos para estar auxiliando na lavoura, no controle de pragas, né, na pecuária. Também desenvolvendo produtos e processos para estar utilizando e substituindo esses acaricidas comerciais que já causam tanta resistência. Então, o nosso programa ele acaba sendo muito abrangente. Então, os farmacêuticos se enquadram perfeitamente bem, por quê? Nós trabalhamos com isolamento de biomoléculas, com pesquisas com plantas medicinais, né? Então lá a gente extrai óleo, prepara extrato, tenta ver dentro desse óleo e desse extrato quem são as moléculas mais ativas e com isso, olha, entra a farmácia, entra a química, entra a biologia, entra a veterinária também, entra a zootecnia. Né? E quando a gente vai para a área de alimentos, entre os engenheiros, os nutricionistas, engenharia de alimentos, e quando a gente vai também nesse desenvolvimento de produtos e processos com atividade antioxidante, eu penso também em cremes, entre esteticistas. Então falar em só fechado para a agricultura, não, a nossa linha ela é muito abrangente, muito ampla. Isso que é interessante na pesquisa, a forma como as diversas áreas se relacionam para ter um resultado maior, porque na verdade o agrônomo conversando com o farmacêutico, conversando com o biólogo, né, vão chegar a um resultado de pesquisa que é muito superior a uma área só isolada. Exatamente, como se você ficasse sozinho, né? Só o farmacêutico dentro do seu laboratório. Nós ficamos assim, sem uma perna, sem um braço. Né? Então, esse complemento vem das outras áreas. Érica, você hoje está no programa de mestrado, né? O que você está desenvolvendo no seu mestrado? Então, eu estou trabalhando com a planta Cúrcuma azeduária. Ela pertence à família... Na verdade, essa planta já é uma planta que vocês pesquisam há muito tempo no programa, não é? Eu estou trabalhando com ela já faz 3 anos. Iniciei na TCC, com a iniciação científica também. Estou trabalhando com ela já faz 3 anos. Ela é uma planta que é pouco ainda estudada. Ela possui atividade anti-inflamatória, antioxidante. E aí estamos investigando a atividade larvicida, a atividade acaricida. Tem um potencial muito grande na atividade larvicida contra o Aedes aegypti. Ah, é mesmo? Sim. Ela
é rica em óleo essencial, então por isso que a gente buscou trabalhar com essa planta. É uma planta que não tem assim muito conhecimento sobre as atividades desenvolvidas com ela. E assim vamos estudar por que é usado na medicina popular. Então a gente procurou investigar as suas funções nas outras atividades. Ela é muito diferente da cúrcuma longa, porque na verdade quando se fala de cúrcuma a gente lembra muito da cúrcuma longa, do açafrão. Sim. Que é super aromática, muito amarelada, né? Ela tem toda essa característica. O que difere ali da zerduária? Isso, da zerduária. Isso, para a cúrcuma longa. A minha é o falso açafrão. Ela não tem aquele pigmento laranjado como na cúrcuma longa. Ela também tem um aroma canforáceo, igual a cúrcuma longa, porém a cúrcuma longa é usada em alimentos para dar corante, né? Já a zerduária não. Ela tem mais atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, então ela é um pouco diferente nessa questão. Interessante. Essa é uma planta que acho que você já trabalha com ela, Zilda, desde da época do teu doutorado, não é? Pesquisas até anteriores a isso? Isso. Logo que eu iniciei na pesquisa aqui na Unipar, que nós temos um interesse com a cúrcuma zedoária, né? Então ela é de fácil cultivo, não é uma planta nativa, mas muito bem aclimatada. Como a Érica disse, tem bastante atividade biológica e o cheiro dela, esse odor canforáceo, lembra muito limpeza. Então, sempre quando nós vamos fazer um bioensaio, eu falo assim, gente, isso é antisséptico, isso é bactericida, tem que, né, a gente tem que ir por aí. Tem que ir, porque assim, cada laboratório ou cada pesquisador tem a sua linha, né? E a nossa linha lá é em cima de Aedes aegypti, de carrapato bovino, claro, e a atividade antimicrobiana, né? Então você vai agregando outros bioensaios. Mas é uma planta assim que só tem dado uma alegria grande, né, para nós, né, Érica? Porque tudo que a gente testa, nós conseguimos assim encontrar bons resultados. Quando pensa lá no mosquitinho da dengue, né, no Aedes, vocês conseguiram encontrar componentes específicos dentro dessa planta que é responsável por essa ação? Sim, já tem na literatura, na composição química da cúrcuma zedoária. Tem a cânfora, 1,8-cineol e a hipercurcurinone. Já foi estudado, já tem relatos que o 1,8-cineol e a cânfora têm atividade inseticida. Então, mas seria o uso dela, assim, só o simples fato de ter ela plantada num vasinho em casa já seria suficiente? Ou seria na forma de óleo? De óleo essencial. De óleo essencial. Extraído o óleo, aí tem que colocar ele para aquecer? Isso, a gente faz pela técnica de hidrodestilação. Ótimo. Para obter esse óleo essencial. E daí consegue ter esse efeito para tentar fazer esse controle. Isso. Isso é ótimo, né? Pensando em toda a situação de saúde pública que esse mosquito nos causa, ter formas de controle diverso e, enfim, várias modalidades que sejam possíveis de erradicá-lo é bastante importante. Só complementando, professora, você disse, só o fato de ter plantada num vasinho já teria esse efeito repelente? Não, porque a cúrcuma zedoária é a batatinha, é o rizoma. Então ele vai ficar enterrado. É diferente de uma folha, né? Uma folha, às vezes um mosquitinho pousa e essas bolsas de óleo já se rompem. Então, dependendo da localização do óleo, aí não. Então, no caso da zedoária, tem que extrair o óleo, né? Então, é um processo simples. Tem muitas empresas que na fazenda, no sítio mesmo, eles promovem essas extrações. Aqui na nossa região nós temos 2 grandes empresas produtoras de óleo, mas é o óleo de eucalipto, né? Não é a zedoária. Então é um processo simples, né? Barato e que dá para comunidades, pequenos grupos de agricultores sobreviverem, né? Porque é um produto caro. É porque a extração do óleo você consegue em quantidades muito pequenas, não é? Então realmente é um processo custoso. Custoso, exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já já.
Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a Érica, a professora Zilda e a Vanessa. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a questão da extração do óleo essencial, né? E no caso da cúrcuma da cúrcuma zeduária, que ela tem ação contra o mosquito Aedes. E daí eu fico pensando, por exemplo, se chegar a extrair esse componente, tudo bem, pode utilizar o óleo essencial também in natura, né? Para poder tentar ter esse efeito de erradicação do mosquito. Mas eu fico pensando, seria possível incorporar esse produto num produto cosmético, talvez, para poder ser utilizado também como repelente em crianças, em gestantes, adultos, enfim, todos o público que também precisa principalmente desse tipo de produto? Então, há a possibilidade de fazer a utilização, a impregnação dele em outras áreas, como na cosmética. Para tanto, nós já estamos realizando pesquisas como mecanismo de microencapsular esses óleos essenciais, essas biomoléculas, para que elas não se percam. Por quê? Um óleo essencial, ele é muito volátil. Se a gente deixar ele aberto e exposto, ele vai volatilizar, ele vai evaporar. Aí a gente pode sim ter uma atividade. No entanto, quando a gente quer uma atividade num longo período, que ele vá sendo liberado progressivamente, então a necessidade de uma microencapsulação. E isso é o que nosso grupo de pesquisa em parceria com a Universidade Estadual da UEM, a gente tenta fazer essa nanoencapsulação para preservar esses compostos biológicos. Esse processo é um processo complicado, é um processo usualmente utilizado pelas indústrias, eu imagino, mas em termos de laboratório de pesquisa é difícil fazer isso? Como que é feito? Bom, o que a gente tem que comprovar? Será que aquela molécula que eu tentei, né, encapsular, ela está íntegra lá dentro? Então, aí são necessários vários testes. Então, primeiro eu analiso a minha molécula sem nanoencapsular, então cromatograficamente. Depois eu vou utilizar, então, as matérias-primas necessárias para fazer essa nanopartícula, certo? Depois eu vou, então, mensurar o quanto entrou. Certo? Então, aí é que entram os testes, né, e as análises. Então, eu não faço por um método cromatográfico, eu uso 3 métodos cromatográficos para realmente ter certeza, assegurar, né? se houve uma boa nanoencapsulação.
certo? Então, dependendo da técnica, por exemplo, nós usamos uma técnica que usa muita agitação. Não tem aquecimento, mas eu agito. E quando agito, a parte mais volátil do óleo vai embora. Então, aí há necessidade então, de se buscar outras tecnologias, né, que não use tanta agitação, não use aquecimento, para a gente tentar incorporar essa molécula e ela fique lá íntegra. E depois, quando aplicada na pele, aí sim, aí ela vai sendo liberada aos poucos, né? Então, essas nanopartículas, elas promovem uma liberação prolongada do produto sobre a pele. Perfeito. Então, é um processo, assim, moroso. Né? Então, são muitos detalhes que nós não podemos deixar passar. Né? Então, qual foi o índice de encapsulação? Foi 70%, 80%? Isso é bom, isso é ruim? Né? Então, sempre. E ele sempre será diferente para cada composto, dependendo da partícula. Né? Não existe aquela questão de receitinha de bolo que vai ser. Não existe. Né? Se é um extrato, uma biomolécula isolada de um extrato, e essa biomolécula ela tem um peso molecular maior, ela suporta que agite, suporta que aquece, ela vai ficar lá íntegra. Agora, se é uma molécula que ela é pequenininha e que ela volatiliza, eu já vou ter que pensar em outra metodologia. Cada planta ela tem os seus constituintes, então nós temos que respeitar isso, né? Primeiro é conhecer, saber o que você quer encapsular. Vanessa, você estudou uma outra planta, um outro produto ali no teu mestrado e que tem um rendimento muito superior, pelo que a gente já estava conversando. Você podia me explicar isso? A nível de mestrado, a minha pesquisa foi em relação à pimenta rosa, o óleo essencial dos frutos. E a nossa grata surpresa foi que o rendimento desse óleo essencial foi de 7%. Normalmente, os óleos essenciais, nós obtemos um rendimento de 0,1%, 0,2%, muito baixo. No entanto, o óleo essencial do fruto, ele foi satisfatoriamente aí 7%. Então, por isso que nós trabalhamos voltado para o óleo essencial dos frutos da pimenta rosa e em paralelo com o óleo essencial das folhas também. E tem diferença do fruto para a folha? Possui diferença de atividade tanto do fruto para a folha, quando também observado o óleo essencial da folha nos 3 períodos diferentes, porque temos o período em que essa folha só está no período vegetativo, a folha está com a presença das flores e essa folha no período da frutificação. Cada período apresenta compostos químicos diferentes dentro desse óleo essencial. Para tanto, então, investigamos tudo isso, verificamos essa diferença de compostos, bem como a atividade biológica dela. E a atividade biológica, vocês encontram atividades diferentes também de acordo com esses compostos que são apresentados? De acordo com esses compostos químicos. O que a gente pôde verificar, então? Que no óleo essencial dos frutos de pimenta rosa, ele é rico no composto alfa-pinene. Esse composto, na literatura, já vem sendo relatado que ele tem atividade larvicida, acaricida, frente a alguns micro-organismos. Então, a gente conseguiu respaldar que esse composto químico, ele é o responsável por essas atividades. Então, isolar isso e aplicar isso, por exemplo, numa lavoura, acaba tendo efeitos benéficos, não é? Isso. Tanto que, diante desse alto rendimento desse óleo essencial, essa é a nossa intenção. Tanto que já fizemos o fracionamento, verificamos a presença em alta concentração desse composto, estamos fazendo os testes ainda para verificar. É necessário um percentual muito alto desse composto no produto para que ele consiga ter essa ação larvicida, acaricida, por exemplo? Por exemplo, porque para colocar isso numa lavoura inteira, você vai ter que ter uma quantidade muito grande, não é? E vai ter que diluir esse produto com alguma outra coisa, porque ele puro, no óleo essencial só, seria praticamente inviável. E para fazer isso, será que a quantidade mínima que seria necessária dele para poder espalhar na lavoura lá e conseguir ter o efeito é muito alta? Vocês conseguiram verificar esse tipo de ação já também ou não? Vai depender dos testes que a gente faz no laboratório, da dose letal.
qual é a dose que mata 50% dessa população, né? Eu estou testando então em cima de um fungo, né, que ataca a lavoura, ou de um inseto, certo? Então eu faço os testes in vitro e vou estabelecer quanto eu preciso desse óleo ou desse composto isolado para matar 50% e 99% dessa população. E aí a gente extrapola isso para uma forma farmacêutica. O que você perguntou, e mesmo assim a pimenta rosa tendo um excelente rendimento, é viável fazer um produto e ficar explorando a pimenta rosa, extraindo óleo? Não. Qual é o interesse nosso? É chegar na molécula, como a Érica falou, né, da cúrcuma azedoária, quais são as moléculas bioativas. A Vanessa falou do alfa-pineno também. E aí, sintetizar, fazer o produto sintético. Aí você leva ele fica muito mais barato. Aí sim, aí ele fica viável economicamente, né? E tem moléculas que têm uma excelente ação, mas quando você pensa numa síntese química, não é viável. Tem um ponto de fusão, elas fundem a uma temperatura, quase temperatura ambiente. Não é viável, né? Então, todas as biomoléculas são prováveis, né, produtos para ser utilizado? Não. Aí entra outra parte, que é a estabilização, né, dessas moléculas. E só complementando o que as meninas disseram, uma parte muito importante da pesquisa esses produtos são tóxicos para o homem? Você falou assim, se eu usar o óleo num repelente, né? Mas e a toxicidade deles? Então é um cuidado, é um outro teste que nós fazemos, mensurar a citotoxicidade, toxicidade sobre as células, humano, animal. Esse tipo de experimento vocês fazem ele in vitro ou vocês vão fazer ele in vivo, já em biológico mesmo? In vitro. In vitro. In vitro, isso. Tudo in vitro. Faz uma pré-avaliação. Aí são as nossas parcerias, né? Certo. Então, nosso laboratório ainda não está totalmente montado, né? Nós temos já alguns equipamentos, mas nós temos parceiros. Então, nós mandamos para Portugal, lá eles utilizam uma linhagem de células de fígado de porco, aonde são mensurados. Em Maringá também nós temos outras parcerias, né? Então, lá eles utilizam os macrófagos, né, de camundongos, e aí nós vamos então a parceria é extremamente importante na pesquisa. Sem parceria, sem parceria, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muita dificuldade para desenvolvimento de projetos de pesquisa, não é? Com limitações de recursos financeiros altíssimas, é necessário, precisa ser estabelecido para conseguir organizar tudo isso. Sim, é a nossa sobrevivência. Né? Vanessa, a pimenta rosa que você estudou lá no teu mestrado, você também desenvolveu algum produto envolvendo essa questão da técnica de nanotecnologia já com ela ou não? Desenvolveram alguma coisa nesse sentido? Então, foram as pesquisas que estamos realizando ainda de nanoencapsulação. E até então estamos verificando a estabilidade dela, se a gente conseguiu nanoencapsular os compostos que de fato desejávamos ou não. Estamos no processo ainda. Essa é parte já do teu doutorado? Estamos levando junto. Você tem um outro projeto de doutorado, mas é aquela, né? Quando a gente você finaliza um projeto de pesquisa e ao finalizá-lo você tem questões em aberto ainda, ele vai continuar sendo desenvolvido, porque a gente tem que sanar todas a necessidade da resposta, né, pelo pesquisador, que tem que continuar a pesquisa, que senão a gente não sossega enquanto não tiver todos os resultados. Isso, e devido ao potencial que nós verificamos na planta, por isso que estamos caminhando junto com ela. Mas o projeto de doutorado, estamos dando continuidade na pesquisa sobre o pau-d'alho. O pau-d'alho. Isso, ele vem de uma outra família. Esse também é bem aromático, né? Ele tem um cheiro bem característico. Popularmente ele é conhecido como pau-d'alho, caatinga de gambá, tudo mais, porque ele tem um cheiro muito forte de alho. Devido aos compostos sulfurosos que tem dentro dele.
A gente fala aromático, mas é um aromático, enfim, é um cheiro mas bem enfim, desagradável. É. No entanto, o potencial que estamos verificando com ele é muito alto, verificando ali a atividade larvicida com as larvas do Aedes aegypti, com legal. as larvas do carrapato bovino também, então temos encontrado doses letais muito baixas. A aplicação desde a parte de cultura até animais, cosméticos, enfim, a infinidade de resultados e de possibilidades dentro da pesquisa de vocês é fantástico. Parabenizo o trabalho que vocês realizaram, parabéns pelo título de mestre e agora, né, o ingresso aí no doutorado, parabéns por ter ingressado também no mestrado. Com certeza a participação de vocês desde o início da graduação em programa de iniciação científica faz uma grande diferença, né? Agradeço, professora, por sua participação no nosso programa e por trazer um pouco mais do seu conhecimento e compartilhar com a gente. Nós é que agradecemos. Obrigada. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.